Gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Deus seja louvado por sua vida, Deus seja louvado por sua casa. Nós estamos aqui para a nossa nona aula de batalha espiritual. Que Deus abençoe você e eu quero pedir carinhosamente para que você pegue o papel e a caneta, já pega a tua Bíblia Sagrada e já se prepara para bater aquela foto, para me marcar. Posta, gente, nos stories do Instagram e me marca, coloca @missionária Dalma e aí eu vou repostar você, tá bom? Obrigado pelo carinho, pelos vídeos que eu tenho recebido, das famílias aí estudando. Isso muito me alegra, porque o intuito do nosso grupo aqui, do nosso momento da palavra, é que você seja verdadeiramente abençoado, tá bom? Aproveita e já se inscreve no canal, você que não é inscrito, ativa o sininho das notificações, não esquece de deixar o teu like, porque tudo isso ajuda o nosso canal a crescer e ser abençoado, tá certo? Vamos embora para a nossa nona aula. Nós hoje vamos falar de como será o desafio dos últimos dias. Então coloca aí nona aula de batalha espiritual. Pode colocar o tema como será os últimos dias. É uma dúvida, gente, que muita gente tem. Dalma, como é que vai ser os últimos dias da igreja na terra? Dalma, vai ser fácil? Vai ser difícil? Vai ser trabalhoso os dias? Como é que vai ser? Como é que eu me comporto? Como que eu sei que está perto dos últimos dias? Como é que é esse negócio? Então, fica na aula até o final, não tenha aí rapidez em assistir a aula. Teve qualquer dúvida, volta, assiste de novo, abre a Bíblia, rascunha, escreve, para que você não venha ser enganado, tá bom? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos embora, abre a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo de número 3, é o versículo a qual nós vamos nos basear, 1 Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos começar falando de como será os últimos dias. Já coloca isso aí como tema no teu caderno, como será os últimos dias, e coloca o ponto de interrogação e já coloca a referência. Desculpa, é 2 Timóteo. Lá no finalzinho da Bíblia, vai lá, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, vou esperar você achar, porque o livro de Timóteo é lá no finalzinho da Bíblia. Depois de Colossenses, depois de Filipenses. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler o que é que a Bíblia vai falar de como será os últimos dias. Vamos lá? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Ou na sua Bíblia pode estar escrito tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pai e mãe, ignorantes, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduziram nas casas e levaram cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levando de várias concupiscências. Aí, do versículo 9 vai dizer, não irão, porém, avante, porque todos será manifesto seu desvario, como também o foi daqueles. Versículo 10. Tu, porém, tendes seguido a minha doutrina, modo de viver, na intenção, na fé, na longanimidade, no amor e na paciência. Verso 13. Mas os homens maus se enganam, é enganado e irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que foste inteirado, sabendo de que tendes aprendido. Desde a tua meninice, sabes o que é sagrado,
sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É um texto que deixa claro de como será o desafio dos últimos dias. Se você pegar 2 Timóteo capítulo 3, isso aqui, gente, é uma carta em que Paulo está escrevendo para instruir Timóteo e a igreja. Então, Paulo, antes de ser morto, ele escreve a carta a Timóteo. E na carta, Paulo vai escrever: olha, Timóteo, eu te escrevo para que você não venha se desviar. Nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, dia em que os homens serão amantes de si mesmos. Aí Paulo faz aquela lista: amante de si mesmo, presunçosos, avarento, mais amante dos deleitos do que amigo de Deus, homens ingratos, profanos, maldizentes, de boa aparência, mas negando a eficácia da fé. Então, o que Paulo, gente, vai trazer para Timóteo? Paulo vai dizer: Timóteo, esses homens, eles irão de mal a pior, e eles não prevalecerão. Porém, tu, Timóteo, e a igreja permanece na doutrina da palavra, no teu modo de viver, na tua intenção da fé, na tua longanimidade, no teu amor, na tua paciência, porque toda a palavra que eu te escrevo hoje, ela é apta para redarguir, para ensinar, proveitosa para corrigir. A palavra é perfeita, é uma palavra instruída em justiça, onde o homem de Deus, ele tem que andar perfeitamente e perfeitamente instruído pela palavra para toda boa obra e para a vida eterna. Então, meus irmãos, Dalma, como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser de agora para frente até Jesus voltar? Anota, serão dias trabalhosos. Os dias serão trabalhosos porque os homens estão mudando a sua característica. Homens que eram para ser piedosos estão sendo amantes de si mesmo. Homens que eram para ser homens bons estão sendo avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios. Homens que eram para ser obedientes estão sendo desobedientes, pai e mãe, ingratos, profanos, sem reconciliação, caluniadores, cruéis, sem amor, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. A fé tem se esfriado, a apostasia tem entrado dentro das igrejas. Então, não espere, meu irmão, anote isso, coloque em observação. Não espere que para a volta de Cristo as coisas vão melhorar. E em nível de batalha espiritual, você tem que estar bem instruído, porque tem pessoas que ele está iludido. Ele está achando que as coisas vão melhorar. Não significa que você não pode viver as bênçãos de Deus, não é isso. Mas não espere o mundo, a humanidade, de um modo geral, melhorar. Não espera as pessoas ser amorosas, ser bondosas, não. Não espere isso, não é isso que a Bíblia nos instrui. E se tem alguém pregando, falando que as coisas, quando Jesus voltar, vai ser só mar de rosa, é mentira. Paulo deixou bem claro em 2 Timóteo, capítulo 3, que os dias serão trabalhosos, serão dias difíceis. Abre a sua Bíblia em 2 Pedro. Vamos lá, para nós continuarmos falando de como serão os desafios dos últimos dias. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 2. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 9. Achou? 2 Pedro. Amados, 2 Pedro, capítulo 3. Amados,
Escrevo-os agora na segunda carta, em ambos as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante aos vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, escuta isso aqui que eu vou ler, gente. Sabemos primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andarão segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os meus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam nos céus e na terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo um dia então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus, a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Escuta o verso número 8. Mas, amados, não ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, tanto 2 Timóteo capítulo 3, como 2 Pedro capítulo 3, a Bíblia vai deixar clara que os últimos dias não serão dias fáceis. Olha o que Pedro vai escrever aqui dizendo. Os últimos dias sobrevirão um tempo em que surgirão pessoas escarnecedoras, pessoas que andam segundo as suas vontades, ou seja, esquece a vontade de Deus. Os últimos dias sobrevirão pessoas que não crêem na promessa, Pedro escrevendo, aonde não permanecerão como foi predito desde o princípio, ignorarão a eficácia da palavra que foi dita desde a antiguidade, pessoas que não estão esperando o juízo, estão vivendo como ímpio, pessoas que estão ignorando que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, isso aqui está falando a alusão do arrebatamento, e pessoas que acham que a promessa de Deus é tardia. Porém, olha o que Pedro diz, o Senhor não tarda na sua promessa, porém o Senhor é longânimo para com todos, para ver se eles não se perdem, para ver se ele consegue levar o máximo de gente para o arrebatamento da igreja. Gente, Jesus ainda não matou todo mundo, não voltou, porque Deus é longânimo. Deus está querendo dar tempo para ver se o ser humano se converte, volta à prática das primeiras obras. Por isso que o Senhor ainda não arrebatou a igreja. Então, os últimos dias serão trabalhosos, anota isso. Os últimos dias serão trabalhosos. Abre aí a Bíblia em 1 João. 1 João. É perto de 1 Pedro, gente. 1 João, capítulo 2. Não é Evangelho de João, não. É 1 João, capítulo 2. Perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Abre.
eu estou te provando com 3 referências bíblicas, em Timóteo, em Pedro, em 1 João, para você ver como é que vai ser os últimos dias. Vamos ler a última referência, 1 João, capítulo 2, verso 18 e 19. Olha o que Deus vai usar a boca de João para falar. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvirtes e vê que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Sairão de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifeste-se que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Os últimos dias manifestará no meio do povo de Deus falsos mestres, falsas doutrinas, falsos cristos, anticristos, pessoas travestidas de reino que enganarão a muitos. Coloca uma coisa na sua cabeça, gente. Os últimos dias serão marcados pela falsa doutrina, pelo falso evangelho, pela falsa pregação, pela falsa palavra, pela falsa instrução. Tudo isso são os acontecimentos dos últimos dias. Aí eu te pergunto, está acontecendo isso ou não está? Então, nós estamos vivendo os últimos dias. Mateus 24, 3. Abra a sua Bíblia. Mateus 24, 3. Mateus 24, versículo 3. Eu ainda estou falando que os últimos dias serão difíceis. Mateus 24, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diga-nos quando serão estas coisas e que sinal, anota isso, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha o que Jesus respondeu. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane, ou seja, fica atento para que ninguém engane vocês. Porque muitos virão no meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E nos últimos dias, olha o que vai acontecer, verso 6. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto, em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, serei odiado por todos e por muita gente por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros os aborrecerão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo, e testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Gente, anota isso. Os últimos dias, anota. Não se analisa pelo tempo, e sim pelos fatos. Anotou? Os últimos dias não é analisado pelo tempo, e sim pelos fatos. Uma discussão muito grande entre os teólogos é: mas quando isso acontecer é o fim. Nós não podemos, como leitor da Bíblia, analisar a chegada do fim e dos últimos dias pelo tempo. Eu acho que Jesus vai voltar em 2024, eu acho que Jesus vai voltar em 2028, eu acho que Jesus vai voltar... Não,
Você tem que pensar que Jesus vai voltar não pelo tempo em querer saber que dia que ele vem, mas você tem que analisar a chegada dele pelos acontecimentos. Então, tudo isso que eu li em Timóteo, em João, em 2 Pedro e em Mateus, está ou não está acontecendo? Então, se está acontecendo, significa que eu tenho fatos que me prova que está próximo do fim e que nós estamos vivendo os últimos dias. Então, eu não analiso a volta de Cristo pelo tempo, e sim pelos fatos. Por exemplo, como é que você sabe que está perto de chover? Começa o vento, começa a chuva, começa a aproximar-se as nuvens. Aí você olha para o tempo e você fala, vai chover. Você sabe que horas vai chover? Não, mas você sabe que vai chover. A volta de Cristo e os últimos dias não é analisado pelo tempo. Não tem como o homem na terra saber que hora, gente, que dia que Jesus vai voltar. Mas nós analisamos a sua volta pelos fatos, pelos acontecimentos. E todos os acontecimentos que eu li aqui, ó, tá acontecendo. Todos os acontecimentos que eu li está acontecendo. Então, se está acontecendo, eu deduzo que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu deduzo pelos fatos de que nós somos a igreja do arrebatamento. Eu deduzo pela palavra de que nós estamos vivendo o que a Bíblia diz, os acontecimentos dos últimos dias. Então coloca, como é que eu sei que Jesus está voltando e que eu estou vivendo os últimos dias? Pelos fatos. Aí vamos lá. Que fatos são esses que estão acontecendo? Você quer anotar? Perseguição da igreja. Tá ou não está acontecendo? É um fato que me prova que eu estou vivendo os últimos dias. Segundo fato, frieza espiritual. Tá ou não está acontecendo frieza espiritual? O povo hoje está gostando de ser crente? O povo hoje está gostando de congregar? O povo hoje tem prazer de estar na igreja? Irmão, o povo hoje, os pastores estão fazendo isso para levar o povo para a igreja. Frieza espiritual. Como é que eu sei que é os últimos dias? Anota. O povo não gosta mais de orar. Não gosta mais de congregar. Frieza espiritual. Mortificação espiritual. Tudo está na palavra. É fatos que me comprovam que esses são os últimos dias. Anota. Como é que eu sei que é os últimos dias? Falsas doutrinas, falsos mestres. Gente, nós estamos vivendo um tempo em que o evangelho tem sido banalizado, em que o evangelho tem sido criticado. Surgimento de falsas igrejas, surgimento de falsas doutrinas, surgimento de falsos mestres, surgimento de falsa religião, de falsa Bíblia, de falsa... Irmão, falsos mestres estão enganando a muitos. Como é que eu sei que é os últimos dias? Guerra, terremoto. Tá ou não está acontecendo guerra e terremoto? Tá ou não está acontecendo briga, conflito? Coisas que você não via acontecer no Brasil, que eram essas enchentes, esses deslizamentos, essas coisas. Tá ou não tá? Não tô falando de outros países não, gente. Tô falando de Brasil. Como é que eu sei que é os últimos dias? Anota, escândalo, traição, aborrecimento. Tal não está acontecendo todo dia um escândalo dentro da igreja. Tal não está todo dia acontecendo um escândalo dentro da família. Tal não está todo dia acontecendo uma traição. É um homem traindo, é mulher traindo, é falsos mestres, é a igreja traindo, traição, aborrecimento. Então, tudo isso são fatos. E contra fatos não tem argumento. São fatos que me comprovam que esses são os últimos dias. Falsos profetas. Pessoas que não andam na palavra, mas que ficam profetizando. Animadores de plateia. Como é que eu sei que é os últimos dias? Anota. O amor tem se esfriado e multiplicado a iniquidade. Irmão, hoje ninguém liga para ninguém mais não. É cada um para si, Deus para todos. O amor se esfriou.
O amor tem se esfriado dentro da casa, o amor entre o casal, o amor entre os irmãos, a comunhão. Tem igreja que tem comunhão, mas não, irmão. É cada um para si, Deus para todos. Entrou, congregou, cantou, vaza, vai embora. Ninguém não sabe o que, é que você está passando, o que, é que você está vivendo. O amor tem se esfriado. A iniquidade, ela tem se aumentado. Então anota isso. Como é que eu sei que é os últimos dias? Para a gente concluir aqui essa escrita aqui de como será os últimos dias. Os últimos dias serão marcados pela frieza, pela multiplicação da iniquidade. Mas, anota a observação, mas o que perseverar até o fim será salvo. Anotou? Então eu te dei aqui fatos e sinais de que nós estamos vivendo os últimos dias, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz: o que perseverar até o fim será salvo. Então, olha quantos desafios que você vai ter que passar para você ser salvo. Você vai ter que passar por cima da perseguição da igreja. Você vai ter que superar a frieza espiritual, a frieza de não querer orar, de não querer congregar. Você vai ter que suportar as falsas doutrinas, os falsos mestres. Você vai ter que suportar guerra, terremoto, escândalo, traição, aborrecimento, falsos profetas. Você vai ter que suportar o amor de muitos que está frio e a iniquidade que está se multiplicando. Irmão, a salvação, coloca isso na sua cabeça de uma vez por todas, ela é individual. É você que tem que superar e suportar os desafios dos últimos dias. É individual a salvação. Anota, os últimos dias serão difíceis. Quando eu digo difícil, é difícil para tudo. É difícil para congregar, é difícil para criar filho, é difícil para orar, é difícil para conviver, é difícil para ser crente. Os dias serão trabalhosos, dias incansáveis, incessantes, dia difícil. É difícil você confiar em alguém, é difícil você fechar um negócio, é difícil você dar seu nome e aceitar o nome da pessoa, é difícil de criar filho. Gente, não houve um outro tempo tão difícil para criar filho igual agora. Igual agora. Difícil para congregar, difícil para orar, difícil para jejuar, difícil para ler a Bíblia, difícil para você conseguir se manter nesse sistema que parece que a todo tempo quer nos sabotar. Parece que quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre. Então, os últimos dias serão difíceis, tá certo? Agora anota, tópico 2. Pelo outro lado, nós teremos, lógico, dias difíceis, dias trabalhosos, dias tenebrosos. Só que eu quero ler uma referência agora com você que vai te animar. Abre a Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Ao mesmo tempo, gente, que você está anotando aí tudo? Ao mesmo tempo que os últimos dias serão difíceis, a Bíblia me traz uma esperança, porque a Bíblia ela não mostra só o lado ruim, ela mostra o lado bom e o lado ruim. Ao mesmo tempo que os últimos dias serão difíceis, a Bíblia diz também que os últimos dias terá esperança para a igreja. Vamos lá? O que a Bíblia fala dos últimos dias? Atos capítulo 2, o versículo 16 a seguir. Atos capítulo 2, versículo 16 a seguir. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, escuta, acontecerá, diz Deus. Quem disse isso aqui foi Deus. Que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visão. E os vossos velhos sonharão sonho. E também do meu espírito derramarei sobre o meu servo, a minha serva, naqueles dias e profetizarão. Ao mesmo tempo
em que vai ser difícil, perseguição e tudo isso que eu falei, o Senhor ele traz uma promessa para nós em Atos capítulo 2, que nos últimos dias haverá um grande avivamento sobre a igreja na terra. Ao mesmo tempo que a igreja é perseguida, haverá um grande avivamento nos últimos dias. Ao mesmo tempo que a igreja é massacrada com falsa doutrina, com falsos mestres, haverá uma salvação em grande escala. Está aqui, está escrito. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Haverá uma salvação em grande escala. Haverá uma pregação da palavra em grande escala. Ao mesmo tempo em que a igreja é perseguida nos últimos dias, haverá um poder do batismo do Espírito Santo, aonde o Senhor diz: sobre toda a carne eu derramarei o meu espírito. Um tempo de avivamento, um tempo de batismo com o Espírito Santo. Anotou? Nos últimos dias haverá salvação em grande escala. Haverá, anota, um grande avivamento. Haverá um derramamento do Espírito Santo em grande escala. Anota, haverá derramamento de dons espirituais. Onde é que você está vendo isso, Dalma? Olha aqui. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, profecia, dom espiritual. Os vossos jovens terão visão, ou seja, uns profetizarão, os outros terão visão. E os velhos terão sonhos. Então, ao mesmo tempo que haverá aquele tsunami de falsas doutrinas, de falsos mestres, do desafio dos últimos dias ser difícil, haverá um grande avivamento. Haverá uma grande escala de salvação. Haverá o poder do derramamento do Espírito Santo em grande escala. Haverá a repartição dos dons espirituais. Os vossos jovens profetizarão, os vossos filhos terão visão, os vossos velhos sonharão, profecia, sonho, revelação. Haverá revelações do mundo de Deus. Haverá revelações da vinda de Cristo. Olha aqui o que o Senhor diz no verso 18. Eu derramarei o meu espírito sobre todos os servos, das servas, e naquele dia eles profetizarão, e haverá prodígios em cima no céu, na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Irmão, haverá revelações. Deus levantará os seus profetas. Também tem coisa boa para os últimos dias. Você pode dar glória a Deus? Também tem coisas boas. Anotou? Não tem só coisas malignas para os últimos dias, não. Porque o Senhor ele vai guardar a sua igreja. Então anota. Primeiro, haverá um grande avivamento. Segundo, haverá salvação em grande escala. Terceiro, haverá um derramamento do Espírito Santo. Quarto, haverá derramamento dos dons espirituais. E quinto, haverá revelação sobre o mundo de Deus, sobre a obra de Deus, sobre as coisas de Deus. O Senhor mostrará, revelará as coisas que há de vir. O Senhor manifestará, gente. O Senhor manifestará sobre a sua igreja, manifestará o seu poder, usará a sua igreja com poder e grande glória. Ao mesmo tempo que é difícil, vai se tornar fácil, porque aqueles que estiverem firmes, congregando, jejuando, lendo a palavra, fiel, vão vencer essa batalha espiritual e vão sobressair em glória. Amém? Glória a Jesus. Anotou? Vamos embora partir para a conclusão. Coloca a conclusão aí. Eu já disse que os últimos dias vai ser difícil. E te expliquei por quê. Eu já disse que os últimos dias serão fácil e te expliquei por quê. E agora eu quero que você anote a conclusão. Como está preparado para os últimos dias? Anotou? Como eu devo me preparar para os últimos dias? Anota o primeiro tópico. Observando os sinais. Como é que eu me preparo para guerrear essa batalha espiritual dos últimos dias? Primeiro, observando os sinais. Abre comigo Lucas 21.
Lucas 21. Lucas 21, 28. Como eu me preparo para os últimos dias? Primeiro tópico, observando os sinais. Lucas 21, 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a redenção está próxima. Então, como é que eu, Dalma, consigo me preparar para os últimos dias? Observando os sinais. Quando você vê tudo isso acontecendo, olhai para cima e levantai a vossa cabeça. Por quê? Porque a nossa redenção está próxima, ou seja, olha para cima, levanta a cabeça, olha para o céu, olha para o alvo, porque o arrebatamento está próximo e Jesus está próximo para buscar a sua igreja para ser arrebatada. Vamos lá? Segundo tópico. Como me preparar para os últimos dias? Despertando-me, ou sendo despertado pela palavra de Deus. Segundo tópico, Romanos 13. Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. Isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então não tem como você esperar e se preparar para os últimos dias se você não se despertar. Romanos 13, verso 11. Eu vou ler de novo. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertar do sono. Ou seja, desperta. Você já está vivendo as últimas horas. Bora, acorda. Porque a nossa salvação está agora mais perto ou mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Então, se você cochilar, dormir, vacilar, bambear nos últimos dias, é perigoso você viver a vida todinha na igreja e no último momento você perder a salvação. Então, para mim me preparar para os desafios dos últimos dias, eu tenho, primeiro, que observar os sinais e tenho que me despertar do sono. Romanos 13, verso 11. E esse sono é o quê? Aquele soninho bom que a gente dorme de noite? Não. É o sono espiritual. Não quer orar mais, não quer jejuar mais, não quer ler a palavra mais, não quer congregar, acha defeito em toda a igreja, não está firme, voltou para a paz prática das primeiras obras, voltou a fazer o que não agrada a Deus. Irmão, está dormindo, não está despertado. Tá como as virgens loucas, não tem azeite mais, acabou o azeite. Então, para mim, me preparar para os últimos dias, eu tenho que me despertar do sono da negligência. Vamos lá. Terceiro, como eu me preparo para os últimos dias, Dalma? Através da vigilância. Abre a Bíblia, Mateus 24, 4, 2. Mateus 24, 42. Mateus 24, 42. Mateus 24, 42. Eu estou te dando instrução de como você se preparar para enfrentar os últimos dias. Primeiro, observando os sinais. Segundo, despertando do sono. E terceiro, vigiando. Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Irmão, se você não vigiar, você não consegue passar aí nesse caminho dos últimos dias. Por que que tu tem que vigiar? Lembra que eu li que nos últimos dias vai ter muita coisa para tentar abalar a fé dos cristãos? Você tem que vigiar, por quê? Porque nos últimos dias vai ter a perseguição da igreja. Você vai aguentar?
Você vai ter que vigiar, porque nos últimos dias vai ter frieza espiritual, o povo não gosta de orar, de congregar, falsa doutrina, falso mestre, vai ter guerra, terremoto. Você vai ter que vigiar. Vai ter escândalo, você vai suportar? Vai ter traição, vai ter aborrecimento, falsas doutrinas, esfriamento da fé, multiplicação da iniquidade. Você vai ver nos últimos dias, irmão, acontecendo trem cabeludo que tu nunca imaginou que ia acontecer. E não é no meio dos ímpios, é no meio dos crentes. Então você tem que vigiar. Por quê? Porque você não sabe nem o dia e nem a hora em que há de vir o Filho de Deus. Não se embaraça não, irmão. Vai acontecer muita coisa, mas não se embaraça. Deixa e segue o teu alvo, tá certo? Quarto tópico. Como eu me preparo para os últimos dias? Escolha o lado que você quer ficar. Saia do muro. Você vai servir o reino das trevas ou você vai servir o reino da luz? Você decidiu que tu quer ir para o inferno ou tu decidiu que tu quer ir para o céu? Tu decidiu que tu quer trilhar o caminho estreito ou tu decidiu que tu quer trilhar o caminho largo? Os últimos dias estão aí, tá acontecendo tudo que eu preguei, mas a decisão é sua. Para onde é que você quer ir? Abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse 22. Apocalipse 22. Apocalipse 22, do versículo 10 ao 14. Anotou o quarto tópico? Escolha o lado em que você quer ficar nos últimos dias. Decida-se. Desça do muro. Apocalipse 22, do versículo 10 ao 14. E disse-me, não cele a profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu vou ler só até aqui. Possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e possam entrar na cidade pelas portas. O que é lavar a vestidura no sangue do Cordeiro? Decisão. Eu sou de Cristo. Eu sou igreja. Eu tô firme. Irmão, eu não acredito que a pessoa vai ficar firme a vida toda e por causa das falsas doutrinas dos últimos dias a pessoa vai abandonar Jesus. Então, os últimos dias é tempo de escolha. Os últimos dias é tempo de decisão. Se você conhece a palavra, você vive a palavra, aí surgiu falsas doutrinas, falsos mestres, você vai andar naquelas falsas doutrinas? É tempo de decisão. É tempo de você se firmar e escolher. Ó, agora o evangelho modernizou. Deixa modernizar. Eu tô na palavra. Ah, agora liberou isso e aquilo. Não quero saber. Eu tô na palavra. Agora pode vestir isso. Irmão, não quero saber. Eu tô na Bíblia. Agora pode beber isso, pode dançar. Eu não quero saber. Eu tô na Bíblia. Agora pode casar fulano com fulano, cicrana com cicrano. Agora pode... Eu não quero saber. Eu tô na Bíblia. Agora, irmão, olha, a salvação, coloca isso na sua cabeça, é decisão. Você decide seguir a Bíblia. Você decide seguir a palavra. Só erra quem não conhece isso aqui, ó. Só erra quem não conhece a palavra. Erreis porque não conheceram a Escritura. Então anota. Como me preparar para os últimos dias? Primeiro, observando os sinais, despertando-me do sono, vigiando, escolhendo o lado que eu quero servir. Irmão, quando você escolhe o lado que você quer servir, pode vir um pastor de qualquer lugar querer virar a doutrina. Você permanece na doutrina da palavra. É só você permanecer na Bíblia. Tem na Bíblia, ok. Não tem, pula fora. Pula fora porque surgirão falsos mestres e a Bíblia diz que enganarão até os escolhidos que não vigiaram. Vamos para o quinto tópico para a gente partir para a conclusão. Como eu me preparo para os últimos dias? Tendo a certeza. Tendo a certeza
que a igreja será guardada pelo Senhor nos últimos dias. A certeza de que a igreja será guardada nos últimos dias. Vamos abrir aqui Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10. Como é que eu me preparo para os últimos dias? Tendo a certeza de que a igreja será guardada nos últimos dias. Apocalipse 2:10. Posso ler? Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e terei uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Passaremos por tentação, por tribulação, mas nós herdaremos a nossa redenção, herdaremos a nossa salvação. Abre em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Primeira Coríntios 15, 51. A igreja tem certeza que será guardada nos últimos dias. 1 Coríntios 15, 51 ao 58. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormirão, nem todos serão transformados. No momento do abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Glória a Jesus. Eu vou ler só até aqui. Seremos transformados. Ou seja, muitos de nós dormiremos no Senhor antes do arrebatamento, morreremos. Outros não provarão da morte, porém os que morrerem ressuscitarão primeiro, e nós que somos igreja seremos arrebatados, seremos levados para o céu para encontrar com o Senhor nos ares. Então, quem é igreja tem a promessa da salvação e da vida eterna. Quem é igreja será guardada. Quem é igreja será abençoada. Quem é igreja viverá a bênção do Senhor. Glória a Jesus. Deixa eu ver outra referência aqui, se eu abro Mateus 24, 13. Abre Mateus 24, 13. Eu estou falando do último tópico. A igreja tem certeza que o Senhor o guardará nos últimos dias. Irmão, se você é igreja, você não precisa temer, não. Eu vejo que o povo fica com medo porque ele não é decidido. Ele é amigo do evangelho. Ele é gospel. Ele não decidiu, ele não é igreja. Ele não se converteu, então ele está preocupado. Quem é igreja não precisa se preocupar, não, irmão. Abre aí Mateus 24, 13. Mas o que perseverar até o fim será salvo. Você é igreja? Se você é igreja, a igreja será salva. Você é igreja? Se você é igreja, você tem certeza da vida eterna. Você é meio crente? Então você fica preocupado. Você é meio gospel? Então você tem que ficar preocupado. Mas você está firme, você é igreja? Então, se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. Você vai conseguir passar o desafio. Se você é igreja, você vai observar os sinais, você vai se despertar do sono, você vai vigiar, você já vai se posicionar. Eu vou escolher o meu lado é Cristo, e você vai viver tendo a certeza de que o Senhor te guardará nos últimos dias. Irmão, quem é igreja não precisa temer. Quem é igreja vai passar os últimos dias, vai passar perrengue, vai passar percalço, vai passar momento de luta e tribulação, mas há uma promessa para a igreja. O que perseverar até o fim será salvo. Tá ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Hoje nós estivemos aí estudando a nossa 9ª aula de como serão os desafios dos últimos dias. Anota, recapitula a aula, volta.
Anota tudo que você tem dúvida. A nossa 10ª aula será falando sobre o arrebatamento. Dalma, quem é que vai ser arrebatado? Quem é que vai para o céu? Quem é que vai para o inferno? Dalma, como é que vai ser? O arrebatamento, como é que vai ser? Vai ser... Não, é de repente, como é que é esse trem? Dalma, e o morto? Não, você tem dúvida do arrebatamento? Então você não pode perder a nossa 10ª aula, tá bom? Você não pode perder. Eu vou falar tudo sobre o arrebatamento aqui, eu e você, e vai ser bênção para a glória de Deus, tá ok? Eu quero orar com você agora, quero te abençoar, e eu espero você aqui na 10ª aula. Gente, 10ª aula, fica faltando só 6 aulas, e a nossa aula de perguntas e respostas. Estamos caminhando para o fim, tá bom? E eu quero orar por você. Pai querido, eu sei que os desafios dos últimos dias serão grandes. Ao mesmo tempo que a igreja sofrerá um esfriamento espiritual, falsos mestres, falsas doutrinas, perseguições, o amor se esfriará, a iniquidade se aumentará. A tua palavra me diz em Atos capítulo 2, que nos últimos dias o Senhor derramará o teu espírito sobre toda a carne, os ossos jovens profetizarão, os velhos terão visão, acontecerá um grande avivamento, e eu creio nesta palavra, que o Senhor guardará aqueles que perseverar até o fim será salvo. Portanto, eu te peço, ó Pai amado, nos guarda e nos ajuda como igreja a suportar os desafios dos últimos dias. Seja conosco, nos abençoa, guarda nossa família, aqueles que ainda não te servem, liberta, porque nós não queremos, Pai, ver a nossa família perecer, mas nós queremos poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor e nós subiremos para morar contigo nos ares. Agradeço a ti por mais uma aula e te peço, abençoa essas casas, essas famílias, desde agora e para sempre. Você diz amém e diga graças a Deus. Meu amor, deixa o teu like, tá bom? E eu espero você aqui na próxima aula falando sobre o arrebatamento. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.